Fala galera, tudo bem com vocês? Eu te convido a pegar a tua Bíblia e vir comigo. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Atos no capítulo 2. Versículo 1 diz assim: E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Algo interessante pra gente entender é o que era o Pentecostes. Pentecostes, ele tem esse nome porque é uma festa, uma celebração que durava 7 semanas. E Pentecostes é uma celebração de 50 dias depois da Páscoa. Então, como a gente leu lá em Atos 1, que falou que Jesus esteve com eles 40 dias depois de ter ressuscitado, que eles tiveram experiência com Jesus comendo com eles, estando com eles. Então, se a gente contar, né, os 40 dias que Jesus esteve com eles, quando Jesus foi crucificado, 3 dias depois ele ressuscitou, a gente entende aqui que foi mais ou menos uma semana que eles ficaram ali buscando a presença de Deus e buscando serem revestidos de poder. Continuando, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E algo que me chama muita atenção aqui, esse de repente. Então não foi um som assim que começou suave, foi aumentando, ficou forte, não. Foi um som que de repente era impetuoso, ele era um som forte. E ainda quando fala assim, né, um som como de um vento impetuoso. Então era um som como de um vento. Não era um vento, mas era como fosse um vento, assim, parecia. Ele tentando botar em palavras a experiência que ele teve com Deus. E me lembra muito de João, lá em Apocalipse, quando ele fala pés como de um bronze, olhos como chama de fogo. Não é isso, mas é como se fosse, né? O som de uma voz, como voz de muitas águas. Então, não é, mas é como se fosse, tipo, tu imaginando dessa maneira pra te entender onde vai chegar, sabe? Pra te entender o que é. Não era um som, mas era como se fosse. É difícil, muitas vezes, a gente colocar em palavras aquilo que Deus tá falando com a gente. Aqui ele tá tentando explicar a experiência que ele teve dessa maneira. E ainda fala, e encheu toda a casa que estavam sentados. Então não foi só ali onde eles estavam, mas toda a casa foi cheia da presença de Deus. Todos eles foram cheios. Não foi só quem estava buscando, mas foi toda a casa. E assim Deus nos mostra que Ele faz mais daquilo que a gente espera, que a gente anseia, como Ele fala, né? Que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração meu naquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus faz infinitamente mais daquilo que a gente espera que Ele vai fazer. Versículo 3. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, como de fogo. Não era isso, mas era como se fosse. E algo muito interessante, porque a gente vai ler mais pra frente, mas fala que tava de manhã. Então tu imagina o clarão que era esse fogo que eles realmente viram sobre eles. Não era algo assim, fraquinho, mas era um brilho. Imagina o brilho desse fogo. Como é que deveria ser esse fogo que eles viram? Continuando. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E pra gente entender, né, por que homens piedosos vieram de todas as nações? Tinha acabado o prazo de Daniel, que Daniel tinha falado tantas semanas, eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. E se o reino milenar viesse agora, tipo, a gente tá aqui, a gente tá preparado pra receber. Então eles estavam ali querendo ver o que ia acontecer. Tipo assim, Deus, me envolve naquilo que tu tá fazendo. Não sei o que vai acontecer, mas me envolve. Então eles queriam ser os primeiros a ver o que Deus iria fazer. Versículo 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eles ouviam um som e tava todo mundo falando em línguas, só que se fez ouvir aquela voz. Às vezes a gente pensa assim, como é que vai cumprir o ID, né? Meu Deus, eu sou só um galileu. E Jesus mostrando que Ele iria fazer e que Ele iria capacitar eles e que a palavra de Deus iria chegar até os confins da terra, porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer, né? Então eles falando das grandezas de Deus para pregar às nações. Continuando, fala assim, né? Estavam atônitos e admiravam-se, dizendo, vejam, não são galileus todos eles aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar? Cada um em sua própria língua materna. Somos partos, medos, elamaitas, os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões de Líbano, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então eles estavam atônitos,
o que tá acontecendo? Eles são galileus, e como é que eu escuto falar em árabe? Eu lembro da história do Luciano Subirá, quando ele vai explicar sobre os dons do Espírito Santo. E quando ele fala dos dons de línguas de interpretação, ele conta uma história de um pastor. Ele tá na casa de um homem, se eu não me engano ele era judeu, e ele começa a sentir muita vontade de falar em línguas. Ele tava, fazendo serviço ali na casa do cara, e ele tava ali, e ele começou a sentir essa vontade de falar em línguas. Era uma vontade assim, meu Deus, eu quero falar em línguas. Só que ele tava, não quero escandalizar o cara. E aí ele falou assim, Deus, faz. E aí ele só começou a orar. E o cara ficou, admirado. O que tá acontecendo? Só que ele era um judeu. E ele não acreditava em Atos. Só que na hora que o cara começou a perguntar, o que tá acontecendo? Tu é judeu? Como é que tu fala isso do jeito que eu falo, da minha comunidade? E na hora o pastor, ele teve uma revelação de que isso é Atos 2, é o derramar do Espírito Santo, e é o que aconteceu lá, tá acontecendo aqui. E ele perguntou, o que eu tava falando? E aí o cara falou, tá falando das grandezas de Deus. Ele falou assim, vice, é o que tava acontecendo lá e tá acontecendo aqui. E isso serviu de um testemunho pro cara, de uma experiência que ele teve tão forte com o Espírito Santo que ele se converteu. E não teve como ele resistir ao Espírito Santo. Aqui é que fala em 1 Coríntios 14, 22, que a língua é um sinal para aqueles que não creem. E versículo 12, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Chegou o reino milenar? Tá na hora, o que tá acontecendo? Outros, porém, zombando diziam, estão bêbados. E eu vi recentemente uma pregação que comparava, está cheio, está bêbado. E aí o pastor ainda perguntava assim, você está pronto para ser chamado de bêbado? Um bêbado, ele pode estar vomitando, ele pode estar falando alto, ele pode estar desequilibrado, não conseguindo ficar em pé. Essas são as marcas de um avivamento. E você tá pronto pra viver isso? Você tá pronto pra ser chamado de bêbado? Olha lá, ele tá bêbado. Sabe o quão pronto, na verdade, a gente tá pro avivamento? O quanto a gente tá ansiando o avivamento? Continuando. Então, Pedro se levantou, juntando aos 11, e erguendo-se a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judeia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Então, como a gente falou lá antes, que tava vendo línguas como de um fogo sobre cada um deles. Então, vamos imaginar, o fogo que apareceu e era só 9 horas da manhã. E outro ponto interessante é a gente lembrar aqui de novo, Pedro foi aquele que negou Jesus, mas agora ele de novo é o primeiro a se posicionar com ousadia, com coragem e pregando o evangelho. Então, olha a transformação que Jesus faz na vida dele. 16. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Então, todos nós podemos receber o derramar do Espírito Santo. Basta a gente querer ser cheio, basta a gente buscar isso. E fala, filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão. Então a gente precisa buscar por visões, buscar pelo profético, pela voz profética, pelo derramar. Isso precisa ser um anseio no nosso coração. E fala no início do versículo, e acontecerá nos últimos dias. Então, depois que Jesus encarnou, nós estamos nos últimos dias. Então, por isso que nós podemos viver esse derramar, nós podemos buscar esse derramar. Versículo 18. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Aqui a gente vai ver sinais antes de Jesus voltar. E também a gente precisa estar atento aos tempos e estações. E por isso a gente vai analisar sangue, fogo, nuvem, Então sangue tá ligado à guerra, fogo e fumaça é incêndio. Então quando a gente começar a ver essas coisas acontecer, a gente pode analisar. Quando o sol se transformar em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo aquele que orar, que chamar, que buscar para ser Jesus vai ser salvo. Continuando. Israelita, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado. Um ponto interessante aqui é que Deus não apenas permitiu, mas ele entregou. E
a presciência de Deus. Vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou. O Deus que entregou é o mesmo Deus que ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Onde está a morte, essa vitória? Jesus, ele venceu a morte. Versículo 25. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua esperança. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e no seu túmulo permanece até hoje. E aqui ele tá falando que essa palavra não é sobre Davi. Versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus havia lhe jurado que um dos seus descendentes sentaria no seu trono. Então, ele sabia que não era Salomão que Deus estava falando, mas que Deus estava falando que o filho que iria sentar no trono era Jesus, né? O filho de Davi. Salomão foi o filho de Davi, mas Jesus era o filho de Davi. Jesus que foi o descendente que sentou no trono eterno, um trono que nunca terá fim. Essa palavra era sobre Jesus. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e nisto todos nós somos testemunhas. Então aqui ele está lembrando: vocês viram que Jesus ressuscitou, vocês viram que ele comeu durante 40 dias, que ele andou com nós, vocês viram tudo isso, não se esqueçam daquilo que vocês viram. Exaltando, pois, a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Algo interessante pra gente lembrar é que eles estavam falando, né? Vocês estão bêbados. E Pedro fala: não, a gente não tá bêbado. Começa a explicar o que aconteceu. Só que Pedro não fala assim: arrependa daquilo que vocês falaram mal de mim, falaram mal dos meus irmãos. Não, ele tá com os olhos em Jesus. A gente precisa entender que o Senhor que vai nos justificar. E que a gente não precisa ficar querendo mostrar o que tá certo, o que tá errado, mas pregar o evangelho, assim como ele fez. Ele só pregou e falou assim: gente, se arrepende, vamos lembrar de Jesus. Continuando: e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, a gente pode clamar por isso, a gente pode clamar pelo derramar. O evangelho está disponível para nós, a presença de Deus está disponível para nós. E a gente não pode esquecer disso. Versículo 40. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir de pão, nas orações. Então, nós, como cristãos, a gente precisa entender a importância disso, a importância da doutrina, da comunhão, do partir do pão, das orações. A gente precisa uns aos outros, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa ter o livro de Atos como um exemplo de fé, de vida cristã, de busca, de sinais. Se a gente quer viver tudo isso, a gente precisa olhar para aquilo que eles acertaram e replicar. Versículo 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha a união deles, o quanto eles se preocupavam uns com os outros. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Eu oro para que o livro de Atos te inspire e te leve numa busca ainda maior pelo Senhor e pela presença de Deus e por tudo ainda que Ele pode fazer. Vamos orar?
Senhor, nós queremos te buscar mais, nós queremos te amar mais, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, esse derramar, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser cheios, Pai. Nós queremos transbordar. A palavra fala que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. Nós queremos ser cheios, nós queremos entender, Senhor. A palavra fala que jovens serão visões. Nós queremos ser visões, Pai, que os velhos sonharão, Senhor. Que os velhos tenham visões, Pai. Que eles tenham sonhos, Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, Pai, a estar sensível a Ti, a discernir tempos e estações, Pai. Nós queremos, Senhor, viver aquilo que os apóstolos viviam, Senhor. Doutrina, comunhão, partir do pão, oração, Senhor. Eu oro por mais revelação, por mais sabedoria da Tua palavra, Senhor. Nós queremos entender tudo aquilo que o Senhor quer, Senhor, revelar em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, assim como eles tinham temor, Senhor, nos ajuda a ter temor, Pai. E viver, Senhor, nos Teus caminhos e nos Teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo. Até o próximo. Tchau.